O voz tá chegando legal agora, Lilian. 1, 2, 3, som. Testando. 1, 2, som. Tá chegando agora, beleza, a voz? Muito bem, então ficamos a discutir hoje sobre os museus na era do virtual, né? Texto do professor Upiano Bezerra de Menezes. A gente discutiu nas últimas aulas, nas últimas duas aulas, um outro texto dele, né? Que era deixa eu ver aqui, o museu e o problema do conhecimento, né? A gente discutiu nas aulas anteriores, e hoje é os museus na era do virtual. Como a gente falou antes, professor Upiano Bezerra de Menezes, ele tem aí já umas contribuições bastante importantes para a área de museus, né? No seu currículo aqui, vamos só dar uma geralzinha no currículo dele. Ele é professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, né? Professor aposentado, mas ainda ligado ao programa de pós-graduação em História, e dirigiu o Museu Paulista de 89 a 94. E organizou o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI-USP, nos anos 60 ainda, né? E foi diretor do museu de 1968 a 1978. Então, é uma pessoa que tem bastante trânsito aí com tanto a gestão, na prática mesmo, quanto a reflexão, né? Ele produziu muito também na área de museus, e eu digo sem receio nenhum que ele deu uma qualificada, eu diria, até elevando um pouco o nível da discussão, né? Fazendo links aí da museologia com outras áreas afins, mas um pensamento, vamos dizer assim, um nível acima, né? Fazendo a museologia pensar sobre si mesma, né? Relacionando a museologia a essas outras áreas e a essa experiência, essa maturidade que ele já tem nos campos da arqueologia, da cultura material e do campo da história também, né? Então é uma figura bastante importante, bastante interessante para a gente conhecer e discutir nesses textos. Ele, inclusive, hoje é membro do Conselho do IFAM desde 2005. Né? Então é uma figura que fala sobre patrimônios, fala sobre museus, sobre museologia e entende muito bem do que fala. Então, o professor Upiano Toledo Bezerra de Menezes trouxe essa discussão. Nosso texto, vamos pensar aqui no texto localizar, né? Já que a gente já localizou o autor, vamos pensar no texto localizado aqui no espaço e no tempo. Esse é o texto publicado nos anais do Museu Histórico Nacional. Deixa eu pegar aqui a fichinha dele. É um texto publicado todos os anos. O Museu Histórico Nacional, que fica no Rio de Janeiro, ele faz um seminário internacional, né? Onde eles definem um tema e chamam algumas figuras aí para debater, né? Temas correlatos, subtemas, né? Relacionados a esse tema principal. No ano de 2007, o tema escolhido foi Museus, Ciência e Tecnologia. E eles sempre publicam no ano seguinte, né? Fazem uma publicação com os textos dos conferencistas, né? Dos seminários, das palestras e tal, do ano anterior. Então saiu em 2007 aqui a publicação desses anais, né, essa junção dos textos dos participantes desse encontro. Então o texto foi publicado em 2007. Por que eu estou ressaltando isso? Primeiro porque é importante a gente localizar sempre, né, os nossos autores no espaço e no tempo, né, de onde é que vem, onde é que esse texto está inserido, quer dizer, isso pode situar um pouco a gente em relação ao lugar de fala do autor. Mas eu destaco em especial a publicação desse texto em 2007 porque essa discussão dos museus, mas em relação à questão do virtual, da virtualidade, da informática, da internet, enfim, uma série de outros correlatos que a gente pode traçar aí, tudo isso, se a gente for imaginar essa grande área, né, da internet em relação ao tempo, essa tecnologia, né, em relação ao tempo, tudo isso sofre uma atualização de forma muito, muito, muito acelerada. Né? O que quer dizer com isso? Que de 2007 para cá, esse texto está fazendo 10 anos agora, de 2007 para cá mudou muita coisa. Né? Os horizontes da informática eles mudam a cada, 6 meses você tem lançamentos novos, né?
novas tecnologias, novos gadgets, né? Novos aparelhos, novas utilidades ou inutilidades, dependendo da forma como a gente olha para eles, né? Então, esse campo da internet, do virtual, ele muda de forma bastante acelerada, né? Em muito pouco tempo. Ou seja, 10 anos, né? Da escrita desse texto até o momento que a gente está lendo e discutindo ele agora, muita coisa mudou mesmo, né? É um abismo, é um universo, né? Vamos só pensar o que aconteceu em 2007 para a gente se situar. O que é que na verdade o nosso autor não viu acontecer de 2007 para cá, né? O mundo era outro. Imagine o mundo da internet, do virtual, enfim, né? Já que é o nosso assunto aqui, né? Então, o que é que não tinha em 2007? O iPhone foi lançado em 2007, por exemplo, né? O iPhone está fazendo 10 anos agora, estão lançando aí o iPhone 10, né? Em comemoração a esses 10 anos do lançamento. Só que o preço tá um absurdo. Você já viu, ele vai chegar, sei lá, 7 mil reais, sei lá, aqui no Brasil, né? Uma coisa difícil, de difícil acesso. Ele sempre foi muito caro. 7 mil reais é o fim do mundo. Por que eu destaco o iPhone? Eu sou usuário do iPhone? Não, porque tem um Android sem futuro aqui. Por que eu destaco o iPhone? Porque o iPhone ele foi um marco, né? Nessas tecnologias móveis, né? dos smartphones. O iPhone foi o primeiro? Não foi o primeiro, né? Mas ele trouxe uma série de recursos que foram extremamente inovadores, né? Então, apesar dele não ter sido o primeiro, ele trouxe uma série de recursos que não existiam ainda, né? E ele popularizou, por mais que ele em si, né, o iPhone mesmo não seja um produto que a gente possa chamar de popular, né? Não é todo mundo pode adquirir. Né, o seu professor não pode comprar um iPhone, não sei se vocês têm, mas o seu professor não tem. Então, condição de pagar 7 mil reais no telefone? Não, gente, sem condições. Mas, apesar dele não ser popular, o advento de novas tecnologias, né? Você inventa isso no laboratório na Califórnia e os chineses, os coreanos, enfim, um monte de gente aí, um monte de países que estão no topo aí da produção tecnológica vão fazendo cópias, vão inventando, vão dando outras respostas aí para essas questões, né, que são colocadas pela tecnologia. Então ele barateou, ele ajudou a baratear uma série de tecnologias e a gente está carregando hoje no bolso, eu digo o meu, de vocês, de qualquer um, não precisa ser um iPhone de ponta, mas um celular desse. Vou fazer a propaganda aqui da Motorola, pode não? Motorola, ajuda aí, meu, manda um telefone, um Z2 aí pra gente, mas um telefone qualquer que a gente tem, mesmo mais baratinho e tal, que não tem muitos recursos, hoje ele tem mais poder de computação do que tinha o meu próprio notebook, né, em 2007. Né? Então eles conseguiram miniaturizar, né, colocar essas peças cada vez menores, né, com a potência de computação cada vez maior. Né? Então eles têm, sei lá, 1 GB, 2 GB de RAM, câmeras. As câmeras hoje estão com uma resolução absurda, né? Enfim, eles conseguiram miniaturizar uma série de tecnologias que a gente precisava de, pelo menos, né, nessa década anterior, pelo menos de um notebook, de um computador de um, por mais que fosse portátil, mas de um computador de um porte, né, de computação de capacidade, né, mais elevada. E isso tem muito a ver, isso mudou radicalmente a forma como a gente explora o mundo e os museus. Por isso que eu destaquei aqui o iPhone. Então, o iPhone estava chegando, né? Provavelmente o nosso autor não tinha pensado nas implicações dele, né? Será que não? Não sei, né? Cenas dos próximos capítulos que a gente vai ver no texto. Então, o iPhone foi uma das coisas que revolucionou aí a forma como a gente consome, né, os museus, a cultura, a forma como a gente interage com esses espaços. O que mais que não tinha em 2007? Deixa eu ver. Wesley Safadão, por exemplo, não tinha, né? Não estava fazendo sucesso ainda. O que é que isso tem a ver com a nossa discussão? Nada, esquece o Wesley Safadão. O que mais que não tinha? Os QR Codes, né? Que são aqueles códigos de barra esquisitões. Deixa eu ver se eu puxo um aqui. Você deve ter visto, eles estão muito populares hoje. Aquele código de barra
quadradinho. De repente eu tenho até um aqui na mesa. Todos os produtos hoje em dia tem um QR Code. Não tem um QR Code aqui. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Aquele código de barras quadradinho, da onde a gente aponta o nosso smartphone. Olha aí, o iPhone de novo, né? Câmera miniatura, conexão à internet, enfim, esse dispositivo possibilitou isso. Então você está em algum espaço, de repente tem lá o QR Code, você aponta o seu telefone, automaticamente ele escaneia, lá faz a leitura e te joga para um link, para um espaço, né, para navegar, para te dar informações a mais sobre aquilo que não estão no espaço físico, ele mesmo, né? Então você tem uma conexão ali com o mundo virtual automaticamente, né? Uma forma muito simples, na verdade, não tinha, se a gente for pensar, não tem muita tecnologia por trás disso, né? Não se mudou muita tecnologia, mas o advento, o surgimento dessa possibilidade do QR Code, ele possibilitou, né, inovações, né? Ele foi uma criação bastante interessante e que mudou também a forma como a gente interage com os espaços físicos mesmo, né? Com os espaços que a gente visita. Então a gente pode de repente ter acesso a uma série de informações que não estariam disponíveis se a gente não tivesse um acesso imediato à internet ali na palma da mão. Deixa eu só acompanhar aqui para ver o que vocês estão aprontando na nossa sala virtual. Quem mais? A Jordana tá na área. Um abraço, Jordana. O pessoal de Goiás é ligado da gente. Beijão para você, Jordana. Lília, foi sábado o seu aniversário. Tudo bem? Então, um abraço aí de novo. Só reiterando. Que mais? O som tá ok. O Fabiano entrou. Sai daí, Fabiano. Você tá pendurado nessa rede aí, rapaz. Professor preferido. Você que é meu professor preferido, rapaz. Você que é o professor da turma que foi para a Olimpíada de História aí, com muito orgulho, levou o estado do Ceará e sua escola lá para as Olimpíadas de História, né? Então fica aqui o registro do meu abraço. Quem mais que está aqui? A Queca. Queca, eu não sei, de repente, né? Se o Facebook cortar a propaganda, né? Eu acho que corta mesmo. Tem uns termos lá de uso que ele diz que não pode fazer propaganda aqui nos espaços. Então não vamos falar das marcas, né? Então, o celular genérico que eu uso, né? Não foi uma marca específica, Facebook. Não corta a gente, pelo amor de. Então tá. Então vocês estão ligadões aí. Então 2007, né? O momento em que o professor Piano escreveu esse texto. O que é mais que a gente não tinha em 2007? O que esse autor não viu antes dele publicar esse texto? O que é mais que ele não viu em 2007? Não viu o golpe contra a Dilma, né? Não viu aí a democracia pelo esgoto, né? Poucos anos depois dele publicar esse texto, fala um pouco sobre a democracia, do quanto esse virtual, essa internet também pode possibilitar esses lugares, né? Esses lugares de discussão democráticos e tal. Não podia prever que a democracia ia desandar de vez nesse país, né? O que é mais que nós tínhamos em 2007? A rede principal era o Orkut, não era o Facebook. O Facebook já existia, mas nem se falava, né? O Facebook ainda estava ali surgindo, ganhando espaço ainda, mas não era nada aqui no Brasil. Sucessão aqui era o Orkut, né? Então nós não tínhamos os memes ainda, né? Essas coisas divertidonas que a gente vê todos os dias. Que a gente tinha, na verdade, era o jogo do beija ou morte. Era isso. Você participava da lista lá dos grupos e tal, via o linkzinho da pessoa, via a fotinha da pessoa, você dizia, você beija ou você morde essa pessoa? Né? Essas paqueras, né, virtuais. Então era o Orkut que era o lugar em 2007. O Orkut já faleceu há muito tempo, aí, né? Tá só nas nossas memórias aí de quem chegou a conhecer. Nem sei se você já ouviu falar desse Orkut aí, que finado há muito tempo. Então, o que a gente teve de 2007 para cá, que se acentuou, que eu acho que o autor não pôde, né, prever, ou que, na verdade, não sei se vai ser tão importante a análise que a gente vai fazer, foi essa intensificação do uso das tecnologias móveis, o acesso à internet massificado, né? A gente teve um barateamento, o custo de produção desses aparelhos, então é relativamente barato. Não estou dizendo que é de graça, que num país desigual como o nosso todo mundo possa ter tanto acesso à internet quanto um
um dispositivo móvel. Mas está muito mais, né, facilitado, né? A gente tem alguns espaços aí, está muito mais fácil do que antes, né? A gente ter acesso à internet. Então isso mudou radicalmente. Outra coisa que mudou, deixa eu ver, 2007, 10 anos atrás, né, gente? Muito tempo. O que eu estava fazendo em 2007? Estava me formando. Gente, 10 anos de formado que eu tenho, olha só que fantástico. Em junho de 2013, o autor não viu também junho de 2013 acontecer, né? Democracia aí pro beleléu depois disso. Após verdade, as redes sociais, né? Essa intensificação do uso das redes, tanto para discussão, para promoção da liberdade, da democracia, né? Do espaço de discussão, né? Que fosse aberto a todo mundo, que fosse participativo, né? Que tivesse um alcance abrangente. Mas ao mesmo tempo, né, e isso a gente tem observado de junho de 2013 para cá, o quanto as redes também são usadas para discriminação racial, violência contra a mulher, homofobia, transfobia, enfim, uma série de violências e absurdos e crimes, né, que se comete na rede. Então, não foi a rede que criou isso, a gente sabe, a rede é só mais um dos espaços onde isso acontece. Então isso também não estava tão, a tecnologia não estava tão avançada em 2007, a gente não tinha esses espaços ainda tão consolidados, né? Então o que a gente está vendo é que essa liberdade, esse espaço todo, não está sendo usado necessariamente para a promoção da liberdade, da democracia, do respeito aos direitos dos direitos humanos, né? Enfim, nem sempre essa tecnologia traz avanços, né, nesse sentido. As tecnologias são meios, né, são ferramentas. O que a gente vai fazer com elas é o que realmente interessa. Bom, então a gente tem esse contexto. O autor não conheceu aí esse texto, pelo menos, não viu à luz esses eventos que aconteceram na última década. Então dá para a gente situar. Perguntinha que eu vou fazer para vocês, que eu queria que vocês respondessem aí nos comentários desse vídeo. Agora mesmo. Vocês acham que o fato desse texto, né, ter sido publicado há 10 anos atrás, um texto falando sobre tecnologias, né, o fato dele estar deslocado no tempo aí, em relação a gente, né, deslocado em relação aos últimos avanços da tecnologia, como a gente acabou de discutir, apesar disso, o argumento do autor ele tem menos validade pela leitura que vocês fizeram do texto. O texto está desatualizado em relação a isso, né, a esses acontecimentos. Isso invalida os argumentos do autor, sim ou não? Tempo. O que vocês acham? Vou aguardar a resposta de vocês aqui. A gente tem um delay, aí, um atraso de 15 segundos. Né? Então vou esperar um pouquinho para vocês poderem responder aqui na página de comentários. Vou ficar aguardando. A pergunta é, só repetindo, se vocês consideram que o texto esteja desatualizado, por ele não ter acompanhado essa última década aí de avanços, né, nessa área da internet e das novas tecnologias. O que é que vocês acham? Aguardo. Voltando aqui à discussão, fiz uma pergunta para vocês, estava aguardando vocês retornarem aí. A Lilian respondeu, a Keika respondeu, e a Edilene também. Eu perguntei para vocês se vocês consideram que o texto, por estar deslocado 10 anos aí em relação a gente, por o texto tratar sobre questões de tecnologia, do virtual e tal, que se atualizam muito rapidamente, ou seja, 6 meses depois já tem uma série de coisas que não existiam antes e tal. Se o texto estaria desatualizado, se isso invalidaria os argumentos do autor. A Lilian respondeu para a gente que acha que sim, pois acha que o texto foi ficando desatualizado, acabou ficando desatualizado. A Érica acha que o professor não leu o texto. Como assim, criatura? Peraí, deixa eu fazer a minha cara de meme aqui. Como assim você ainda não leu o texto? Como assim, criatura?
Cadê o negócio do efeito, gente? Eu preparei o efeito aqui, todo bonitinho aqui pra vocês. Como assim? Agora... Como assim você não leu o texto, criatura? Tem a cara de pau aí de falar em rede nacional aqui. Mas apesar de com isso você diz que acredito que tem coisas que possam se aplicar nos tempos atuais. Tirando a leitura que foi dita agora, para mais você vai ter que ler o texto mesmo para poder responder essa questão. A Edilene diz que mesmo ele estando em um tempo defasado, acho que podemos aproveitar alguma coisa. Acho que alguma coisa se aproveita sim, porque esse cara é foda, né? Esse cara é muito importante aqui para a nossa área de museologia, para essas discussões que a gente faz. Bom, os argumentos do autor, e isso é importante para a gente pensar, inclusive, outros textos, que não se aplicam a questão necessariamente da tecnologia, já a gente está discutindo essas coisas que se desatualizam rápido. Os argumentos desses autores, às vezes, a gente tem que fazer, na verdade, tem que pesar sempre isso, né? Se eles continuam atuais ou não, se eles respondem aos problemas que a gente elabora no presente, né? Mesmo estando deslocados aí no tempo em relação a gente. Nesse caso aqui do autor, por mais que, bom, ele não é, a área específica dele não é tratar sobre informática ou internet e tal, ele é um pensador, ele está refletindo sobre implicações. Isso você não precisa ser técnico do Facebook para poder responder essas questões, né? Todos somos capazes de formulá-las, questões que reflitam sobre o nosso tempo, né, em relação a esse problema dos museus da internet. Então, eu acredito que os argumentos dele continuam válidos, por mais que ele não tenha previsto as novas ferramentas que surgiram, né? As respostas que ele tenta dar, as reflexões que ele levanta para a gente sobre essa relação conflituosa que existe, às vezes, né, entre museus, novas tecnologias, museus virtuais, enfim, museus internet, essa nova era da comunicação, mass media, etc. e tal. Por mais que algumas coisas não estejam previstas, né, são às vezes são desdobramentos que são muito previsíveis, eu acho, né? A gente sabe, vamos pensar aqui, fazer um exercício de futurologia, né? Nós estamos em 2007, oh meu Deus do céu, estou deslocado em relação ao tempo. Nós estamos em 2017. Daqui a 5 anos é óbvio que a gente vai ter uma série de gadgets, desses aparelhinhos e tal, dessas novas tecnologias, que vão ser provavelmente diferentes, vão surgir coisas novas e tal. Então, não quer dizer que a gente não possa pensar sobre elas em 2017, que a gente não possa colocar essas coisas em relação aos problemas do nosso presente. Então, só respondendo aqui, dando a minha resposta, eu acho que sim, o nosso autor está ainda atual, ainda respondendo a demandas que são muito presentes, né? Em 2007, os problemas ainda são os mesmos, né? A questão é como a gente lidar com esse lance, com as possibilidades do virtual, da virtualidade, enfim. A grande pergunta do texto, eu acho, a grande questão dele é o que é o virtual. Eu acho que é o grande ruído de fundo, vamos dizer assim, né? É a grande questão que perpassa todo o texto. O que a gente está chamando de virtual? Aí eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. O que é que vocês consideram como virtual? Para ver se a gente está falando a mesma coisa, né? Para ver se o virtual para vocês assume as mesmas características aí que o autor vai desenvolver. O que é que vocês respondem? A gente vai dar um tempinho aqui, botar outra música para rolar. O que é que vocês consideram como virtual? Quando se fala em virtual, vocês pensam em quê? Né? O texto trata sobre museus na era do virtual. E o que é o virtual? O que é que vocês entendem por isso? Tempo! Fico no aguardo aqui que vocês retornem para a gente.
deixar a perguntinha aí na tela, é mais fácil vocês responderem. O que é o virtual para vocês? Tempo. Sinfonia número 7 do Beethoven, conduzida pelo maestro Leonard Bernstein. Perguntei para vocês o que é o virtual para vocês. O que é que vocês consideram como virtual? Deixa eu só retomar um pouquinho aqui que vocês tinham falado antes, que eu não acompanhei. Deixa eu ver. A Érica respondeu aqui. Eu fecho com o pensamento da Edilene. Afinal, desse contexto dá para tirar algo. Não tão forte, mas dá, acredito eu. Please, não desiste de mim. Não desiste de você, Keka. Você é uma fofa. Não desiste de você nunca. Quer ler o texto, mulher? Pelo amor de Deus. A gente marcou aqui de discutir o texto. Tem que ler o texto antes. Pô, Fabi, não tá pegando aí. Para quem não tá conseguindo acompanhar, tá tendo algum tipo de dificuldade ou de repente não tá disponível, como a gente falou em sala, o vídeo vai estar disponível para vocês a partir de amanhã. Vou ver se eu faço o up do vídeo depois. E a partir de amanhã eu deixo disponível para vocês e disponibilizo o link depois vocês puderem reassistir essa aula. Não tem problema. Keka, não estou tão errado assim. Tá, resposta da Keka aqui para a questão: o que é o virtual? Keka diz para a gente: uma rede existente, porém não material, tecnologia avançada, superando as expectativas imagináveis. Virtual para mim é uma dimensão paralela do real, mas que está agregado no mundo real. Minha irmã, você foi longe agora, doido. Se garantiu. Aí é uma resposta bem ampla, bem complexa, né? Uma rede existente, porém não material. Eu vou responder agora igual a Ana Gregorová. É uma pergunta intrigante, né? Com aquele texto anterior que a gente viu lá da Sueli Serávulo, né? É uma pergunta intrigante, é uma questão intrigante essa sua resposta. Tecnologia avançada, virtual, dimensão paralela do real, mas que está agregado no mundo real. O que a Lilian falou aqui? Virtual é o que você não vê na sua frente fisicamente, mas através de algum objeto tecnológico ou algo assim. Então o virtual estaria na... Ele não é alguma coisa física, nisso aí a resposta da Kek e da Lilian estão no mesmo sentido, né? Parece que não é uma coisa concreta, não é alguma coisa física, mas através de algum objeto tecnológico ou algo assim. Então é um físico que se manifesta talvez fisicamente, tem que ser sensorial, né? Tem que ser apreensível pelos sentidos, nem que seja somente por meio da visão, uma coisa que a gente lê, uma coisa que a gente vê numa tela, né? Ou seja, precisa aí de uma mediação de um aparelho, de uma tecnologia, de algum aparelho, de alguma coisa para, aí eu entendo isso, se tornar real, né? Ou ser apreensível pelo mundo real. Keka depois respondeu de novo: o mundo virtual é igual ao mundo real. Eu estou lendo aqui as respostas, sei que vocês estão acompanhando ao vivo, é porque tem pouca gente na sala e acho que a maioria vai assistir o vídeo depois. Então estou lendo para o pessoal poder acompanhar mais na frente. Mundo virtual é igual ao mundo real, porém não podemos tocá-lo. O virtual é sensorial, talvez. Professor, eu não consigo expressar. Calma, vai dar certo aqui. Edilene, bem, pode ser aquilo que podemos ver e falar na realidade proposta, talvez seja isso. Vamos pensar, o virtual, ele se liga ao que exatamente? O que é que significa o virtual? É algo que existe apenas em potência. Ele é algo que ainda não existe, certo? Não existe materialmente, como vocês falaram muito bem, mas ele existe em ideia, né? Então, ele existir em ideia é um tipo de existência, não é? Então, assim, antes de fazer um prédio, a gente constrói um prédio de 44 andares. Antes de fazer o prédio, a gente não sai fazendo o prédio, colocando tijolo por tijolo, vendo como é que vai ficar no final. Não funciona assim, a gente faz um projeto, né? Um projeto é um tipo de potência, né? O de prédio em potência. O virtual é aquilo que está em potência, que ainda não se realizou materialmente, mas que existe em potência. Por exemplo, vamos pensar assim:
quando, acho que inclusive eu já usei esse exemplo em sala de aula, quando a gente pensa, por exemplo, numa semente, né? A semente ela é potencialmente uma árvore. Ela não é uma árvore, ela é uma semente pequenininha lá que a gente planta, rega com carinho, bota água, bota adubo e depois de 9 meses você vê o resultado. Ela cresce, vistosa, bonita e tal, se ela tiver as condições para tal. Então a semente ela se transforma em árvore, ela é uma árvore em potência, ela pode ser uma árvore. Por que em potência? Porque ela pode não ser. Porque se não tiverem as condições necessárias para que ela se desenvolva, para que ela se transforme em árvore, ela não vai se transformar em árvore. Então, uma semente ela é uma árvore em potência, ela é um vir a ser, ela pode se tornar uma árvore ou não, né? Então, o virtual, se a gente fosse pegar pela essência do termo, seria isso. O virtual é algo que existe em potência e que ainda não aconteceu. O virtual que a gente trata aqui no texto, vamos ver como é que o autor aborda aqui, para ver se a gente se localiza melhor aqui na discussão. A gente está ainda ao redor aqui, ainda se aproximando, né? Vamos ver como é que ele trata aqui. O real que a gente vai tratar aqui no texto, no caso, o virtual, o museu virtual, né? É uma outra pergunta aí que a gente... Deixa eu tirar essa pergunta da tela aqui, vocês não estão vendo. Aqui é o virtual para vocês. Deixa eu mexer aqui. Esse programinha, pronto. Então esse virtual que a gente está tratando aqui, que o texto discute, ele é algo que aparentemente existe em potência, aparentemente só existe na aparência, não existe materialmente, né? Mas que ele se dá aos sentidos, de alguma forma ele se apresenta sim, né? Ele existe numa imaterialidade. O imaterial não é algo que não existe, é algo que não está de repente disponível ali na sua concretude, né? Mas que tem alguma certa exigência. A gente já discutiu também sobre essa divisão aí meio esquisita de material, entre material e imaterial, que na prática não se sustenta muito, né? A gente já conversou bastante sobre isso, né? Que toda imaterialidade tem algum suporte de materialidade. E todo material teve um projeto antes, teve um pensamento sobre aquilo, né? A cadeira não surgiu do nada, a cadeira foi uma ideia antes e precisou ser executada por uma técnica, né? Por uma série de conhecimentos, por um material adequado para se tornar cadeira, né? Então a ideia, a partir material, ela também existe, né? Mesmo que em potência, né? Ela também existe. Então esse museu virtual a gente tem alguns exemplos, alguns trabalhos, às vezes até muito diferentes entre instituições, que a gente deveria pensar sobre isso. O que a gente chama de museu virtual, né? Para variar, não é uma discussão pronta e acabada, não tem uma resposta só, simples para isso, né? O que é um museu virtual, né? O que é esse virtual em relação ao museu? É uma resposta que ainda admite uma série de... É uma pergunta que admite uma série de respostas e que ainda não está plenamente consolidada. Que não quer dizer que essas respostas não sejam... que elas não sejam suficientes, enfim, que não tem resposta nenhuma. Tem várias respostas, depende da perspectiva, da abordagem dos diferentes autores, enfim, de quem estiver fazendo a pergunta, da forma como a pergunta é feita. Eu tenho aqui, por exemplo, 4, eu listei aqui, fiz um levantamento breve aqui para a gente poder conversar, 4 tipos diferentes de formas que esse virtual se apresenta nos museus. Eu acredito, inclusive, que vocês conhecem muitos deles. Deixa eu só dar uma olhadinha na sala. Como é que vocês estão? Vocês estão já pirando na discussão. Pronto, tá ok. 4 desdobramentos diferentes. Um deles é o apresentado nesse link aqui que eu vou mandar para vocês para a nossa sala de discussão aqui no Face, nos comentários.
esse é o primeiro link. Deixa eu jogar na tela também para quem não... para quem vai estar assistindo depois esse vídeo. Opa, desculpa. Pronto, é esse site aqui. Queria que vocês dessem uma olhadinha depois. Para quem estiver assistindo o vídeo em casa aí, que não seja ao vivo. Acesse esse site eravirtual.org. Dê uma olhadinha no que ele tem. O que tem lá? Vamos clicar aqui para poder ver. Deixa eu ver se eu consigo transmitir para vocês aqui. Isso é possível. Aqui, esse site aqui, eravirtual.org. Então, o que tem no Era Virtual? Para a gente poder conversar. Deixa eu ver se vocês estão vendo isso. Estão vendo. Eu acho que sim. O que tem no eravirtual.org? Ele é um projeto que eles começaram a... Como é que eu diria? Qual seria o termo mais apropriado? A digitalizar, eu acho que seria isso. A tornar digitais as experiências de visitas em alguns museus. Vou dar uma navegada aqui para poder mostrar para vocês o que é esse produto deles, né? Nesse link aqui, visitas virtuais, a gente tem uma série de museus onde eles já prepararam essas visitas. O que é isso exatamente? Eles saíram com uma câmera, aquelas câmeras 360, né, que sai filmando por todos os lados. A gente está vendo aí uma... Agora o Fantástico tem um quadro sobre isso e tal, né? O Fantástico demora 10 anos aí para poder cobrir um novo avanço. Esse negócio existe há muito tempo e agora tem um quadro mostrando isso. Então é uma câmera 360 graus. Esse pessoal saiu percorrendo, visitando, andando por todos os espaços dessas exposições dos museus. Então eles apresentam, né? Eles simulam o que seria a nossa própria visita a um espaço desse. A gente andando aí pelo espaço e conhecendo. E alguns deles, eu não sei se todos, não acessei todos os links aqui, todas as visitas, mas eu sei que alguns deles vão clicar aqui, por exemplo, no Museu de Artes e Ofícios, que é um museu que fica em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte. Em alguns desses espaços, eles permitem, inclusive, vocês vêm aqui, clica aqui na bandeirinha do Brasil e começa a visita. Quando vocês forem acessar de casa, é capaz de ele dar um aviso aí. O Museu de Arte e Ofício é o lugar de encontro do trabalhador consigo mesmo, com sua história, com seu tempo, passado, presente e futuro. É um projeto em permanente construção. Pronto, baixei um pouquinho aqui para ele ficar um pouco mais baixo aí. Então, é uma visita virtual. Como é que eu corto o áudio? Peraí, homem, eu não quero mais. Pronto, agora foi. É uma visita virtual, eles saíram filmando os espaços. Não sei se vocês vão conseguir, se vai carregar aí essa movimentação aí em 360. Mas é um pouco isso, você pode andar pelo espaço. Vamos só entrar aqui, só para mostrar para vocês como é que eles organizam aqui a visita. Você entra e aí começa a interagir, aí é um termo... A gente deve pensar muito nesses espaços, mas daqui. O que é na verdade? É a fotografia, certo? Falando assim, na real, oficial, assim, muito de boa para vocês. É uma série de fotografias que eles tiraram, né? Eu estou falando da tecnologia, como é que eles fazem essas visitas 360. E eles saem colando essas fotografias de uma forma que fica imperceptível, né, para a gente na tela. Então dão essa emulação, dão essa experiência que parece que se assemelha aí ao que seria uma visita ao espaço. Então eles fingem que fazem essa visita com a gente, né, a partir dessa série de fotografias. Tem vantagens e tem desvantagens, né? Vamos pensar um pouquinho aqui, uma vez que a gente vai conhecendo. Olha só algumas vantagens. Você pode ter, por exemplo, tem algumas coisinhas piscando aqui na tela nessa visita.
você pode clicar e ter mais informações. Aqui está a foto do objeto, mas em baixa resolução. Depois você clica e você vê a foto em maior resolução. Você pode dar um zoom aqui, ó. Eles digitalizaram parte do acervo também, desse acervo que está em exposição. E ter mais informações, o que seria, vamos chamar assim, uma etiqueta virtual, né? Aquela legendazinha lá de exposição com informações sobre os objetos. Em algumas das visitas desse site, a gente tem esse tipo de experiência. Vou fechar aqui. Então, a gente clicando nesses espaços, a gente sabe mais sobre esses objetos. É o tipo de coisa que a gente pode também fazer ao vivo, mas como a gente está visitando apenas virtualmente, vamos chamar assim, por meio do computador, a gente ganha essa possibilidade de poder, do outro lado, aí, ó, aqui. A gente ganha essa possibilidade também de poder conhecer em detalhes, né? Por mais que a gente não... Vamos ver essas cabeças aqui, essas carrancas, cadê? As carrancas do museu aqui. Por mais que a gente não esteja lá, a gente tem a possibilidade aí de conhecer com mais detalhes, né, esses objetos. Carranca Muanê do século XX. Isso é a coleção... da coleção Andrade Gutierrez, né? Uma série de objetos aí que eles foram coletando. Eles trabalham eles financiam, né, esse projeto desse museu, e que foi disponibilizado aqui por meio da internet. Então, essa é a primeira experiência que a gente tem. Vou voltar aqui para a câmera. Volta para mim aqui. Pronto. Então, essa primeira experiência é o Era Virtual. É um tipo de visita virtual. A gente acessa o site e pode aparentemente percorrer o espaço da exposição e conhecer, às vezes em detalhes até, esse espaço expositivo, né? Isso seria um tipo de visita virtual. Eu destaquei esse site porque ele é um projeto brasileiro, né? Uma empresa brasileira que desenvolve e que tem um monte de museus brasileiros aí que eles conseguiram digitalizar esses espaços e tal, e fazer essas visitas pretensamente virtuais. Mas a gente tem Capela Sistina, Louvre, tem uma série de instituições que disponibilizam exatamente a mesma coisa. A gente vai lá e consegue navegar, aspas aí, navegar pelo espaço e conhecer um pouco, né? Vantagens e desvantagens. Vamos pensar pontos positivos e negativos, fazer uma análise SWOT aqui, né? Fraquezas, fragilidades, vantagens, fortalezas. Uma das vantagens que eu acho é, por exemplo, você poder conhecer o espaço. Às vezes nem sempre a gente tem condição de ir, né, presencialmente ao espaço, né? Seja por a gente ter algum tipo de dificuldade de locomoção, pode ser uma, né? A gente tem dificuldade para se deslocar até o espaço. Pode ter uma dificuldade de locomoção aquisitiva, liseira, ó, sem grana para poder viajar até o Vaticano para conhecer os afrescos da Capela Sistina, as pinturas e tal, ou esses museus incríveis da América do Norte, América Central, México, Índia, enfim, dos outros países. Pode ser uma também. A gente não tem condições de visitar, então, de certa forma, democratizaria o acesso, né? Então, a gente pode visitar espaços que, provavelmente, se dependesse das nossas condições financeiras, a gente não teria como visitar. Então, é muito bacana a gente ter, pelo menos, conhecimento de como é que é esses espaços, por mais que não seja possível para a gente visitar. Eu acho isso um ponto muito positivo, né? Agora, eu queria que vocês me falassem, de repente, que tipo de desvantagens a gente poderia ter nesse tipo de visita virtual. Vamos ver se vocês entenderam um pouco aí dessa visita que a gente fez. E eu queria que vocês me falassem. Vamos dar de novo um tempinho. Deixa eu jogar a pergunta aqui na tela. Quais seriam as desvantagens numa visita virtual como essa que a gente viu? Dessa visita virtual.
Respondam essa questão aqui. Espera aí, homem, que negócio tá torto aqui. Olha só, tá aqui a pergunta. Quais seriam as desvantagens desse tipo de visita virtual que a gente acabou de acompanhar? Vocês podem acessar o site depois e darem uma olhada. O que vocês apontam como negativo? Comparem, por exemplo, com a experiência in loco, né? Que é a nossa base, né? O que é que a visita virtual, esse tipo que a gente acabou de ver, esse tipo de visita virtual, o que ela perde em relação à visita, vamos chamar, presencial ao museu? Tempo. Dá mais um Beethovenzinho pra gente aqui enquanto vocês respondem. Estamos de volta. Então vamos ver aqui o que responderam vocês aqui. A pergunta foi: quais seriam as desvantagens dessa visita virtual? A gente apontou algumas vantagens, né? No que é que seria vantajoso a gente utilizar esse recurso para colaborar com a visita aos museus, enfim. A gente poderia ter uma democratização de alguns espaços, possibilitar quem não conhece poder conhecer esses espaços, né? Seria uma das vantagens. Vamos ver agora as desvantagens que eu perguntei para vocês. A pergunta foi: quais seriam as desvantagens dessa visita virtual no projeto tipo Era Virtual que a gente viu esse site aí? A Edilene diz para a gente que a desvantagem seria perder a oportunidade de entrar em contato com o ambiente museal. Certíssimo, é isso mesmo. Mas qual é a desvantagem, Edilene, de perder a oportunidade de entrar em contato com o ambiente museal? Por que exatamente isso é uma desvantagem? Tem uma outra questão, um desdobramentozinho aí para poder a gente matar essa questão. Qual é a desvantagem? O que a gente perde não tendo esse contato? Acho que é isso que é o cerne aí, o centro da questão. A Keka diz aqui para a gente: seria mais ou menos a experiência de estar lá. No virtual, o olhar é limitado. Pessoalmente, poderíamos ter a nossa percepção sobre. Vamos responder por partes aqui, porque a Keka está mergulhada profundamente aqui na questão. Keka, olha só. Você diz aqui que no virtual o olhar é limitado. No virtual. E presencialmente não é. A gente é capaz de perceber tudo. Nosso olho é 360. A gente está ligado em todas as coisas que acontecem. A gente está sempre recortando, na verdade, né? Então o virtual é tão recortado quanto a experiência presencial, vamos chamar assim, né? Presencial versus virtual. O presencial também é um recorte. A gente foca a atenção em alguns aspectos e desfoca de outros, né? Que aparentemente são menos importantes. A gente não percebe todas as formigas passando ali no chão e tal, alguns detalhes que passam despercebidos mesmo. Pessoalmente, poderíamos ter a nossa percepção sobre, porque o virtual só iríamos ver aquilo que foi fotografado. Muito bem, é a mesma questão, desdobramento da mesma questão, que não terminou ainda. Diferença entre presencial e virtual. Se o virtual é um recorte que alguém fez, né? Ou seja, a gente só vai ver o que o fotógrafo passou lá com a câmera 360 filmando aquele espaço e tal. Ele não vai passar no banheiro, ele não vai passar na parte administrativa, a gente não vai ver a mesinha lá com as fotos da família do diretor, enfim, ou da diretora. A gente não vai ver a bagunça da sala educativa, a turma lá batendo papo, falando sobre o final de semana, enfim. Uma série de coisas, de experiências que a gente não vai ter acesso porque tem essa limitação. O cara quis mostrar somente aquilo que está em exposição e de uma forma bastante recortada. Ok. E presencialmente, a gente vê essas coisas? Não, também, né? Focando só no ambiente da exposição. A gente também vê apenas recortes do real, né? O recorte do que aquele curador, curadora, do que aquele organizador da exposição quis que a gente visse. Ele também direcionou o olhar da gente para algumas coisas e não para outras. Ou seja, nisso aí eles não se diferenciam, né? O virtual e o presencial. Os dois também são recortes, são olhares bastante específicos, né? Para um dado trato do real, não o real ele mesmo. Estando lá seria outra coisa, outra visão, não é mesmo? A desvantagem maior é o contato que o visitante não teria. De novo, acho que é a mesma questão da Edilene. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa a mais depois. Falaram.
É a mesma questão da Edilene. E o que a gente perde com a visita? O que o presencial traz para a gente que o virtual não traz? Acho que essa é a grande questão, né? Deixa eu ver, a pergunta ainda está aqui na tela. Tá. O que o presencial traz? O que a gente perde não conhecendo o museu presencialmente? Essa pergunta ainda não foi respondida. Outra viagem minha, fecho com a Ed. A Jéssica está participando aqui. Vamos ver. O museu, no caso presencial, nos causa impacto. O que o museu virtual apenas satisfaz a curiosidade em ver o museu. Entende que o museu real, né? O museu presencial. Porém, não nos possibilita de ter sentido em relação ao objeto ou exposição. O que eu acho que a gente perde é esse contato, essa coisa que é específica do museu. O que o museu tem que, lembrando do texto anterior que a gente discutiu também do piano, o que o museu tem que a escola não tem? O que o museu tem que o parque de diversões não tem? Que o centro cultural, que o parque com graminha para a gente passear e tal, não tem. O contato com a materialidade dos objetos. Esse é um ponto. Contato com o acervo ele mesmo. Poder observar os objetos, né? Nem sempre é possível tocá-los, nem sempre é possível sentir. Mais do que ter o contato visual com eles, poder vê-los, né? Mas mesmo assim, ver não é pouca coisa, né? É um sentido importante para a gente, importante para a nossa cultura, né? Tão visual, tão gamada nessa coisa da imagem, né? Tão fixada na imagem também. Então, a visita ao museu é o único meio em que a gente pode ter um contato efetivo com o acervo. A gente pode digitalizar em altíssima resolução uma pintura, por exemplo, vamos pensar aqui, um museu tem um acervo de arte legal, Iberê Camargo, por exemplo, que é um pintor porto-alegrense. Tem um museu em Porto Alegre incrível, um projeto arquitetônico renomado e tal, que é o Museu Iberê Camargo. Então, não sei se vocês conhecem a obra dele, fica aí, joguem no Google e tal, vale muito a pena. Eu aprecio muito, a gente montou uma exposição dele lá no Centro Dragão do Mar, no Museu de Arte Contemporânea, foi quando eu tive contato com a obra dele. Então, você ver uma pintura do Iberê Camargo, o que eu estou destacando ele em especial? É uma experiência muito diferente do que apenas você ter contato com a imagem. Eu posso fotografar uma pintura dele numa resolução altíssima, eu posso dar um zoom e ver detalhes que a olho nu é praticamente impossível, ok, né? Surgem outros detalhes, mas o fato é que a densidade, né, as camadas que ele vai jogando de tinta ali vão dando um volume à pintura que é impossível a gente perceber se não for olhando a olho nu. Não toca a gente realmente não consegue ver essas coisas saltando. É como se tivesse uma... Como é que eu vou chamar isso? Tem um tipo de relevo na pintura. Não é só o figurativo ou o abstrato, quando ele também trabalha com abstrato e tal. Ele não está apenas representando cores, representando formas, enfim. Mas tem uma camada ali que é a própria profundidade que ele pinta. Tem diferenças de níveis acolá. Coisas que só são percebíveis no olho nu, né? Detalhes desses objetos, né? Outra coisa, por exemplo, outra experiência que a gente só tem tendo contato com o museu ele mesmo. Tamanho dos objetos. Olha que coisa simples, olha que bobagem. Mas um detalhe como o tamanho dos objetos, a experiência do tamanho deles, para a gente traz um outro desdobramento, um outro contato com esses objetos. Eu não sei que ideia que vocês fazem da Mona Lisa, mas a Mona Lisa é um quadro desse tamanhozinho, assim, não é nada demais, né? Você vê assim, você jura que é a peça mais importante da arte, do ocidente, etc. E tal. Você vai lá, tem uma ruma de japonês na frente, no Louvre, e lá no fundo, tá lá a Mona Lisa. Desse tamanhozinho. Assim. Então ver isso, né, de repente dá uma outra dimensão para a gente. Não estou dizendo que o tamanho da obra seja proporcional à importância dela, não tem nada a ver com isso. Mas é que a gente constrói, né, mentalmente, de repente,
essa ideia, né, de que seja uma grande obra, que seja enorme e tal, né, coisa espetacular. É uma pintura bacana, importante e tal, mas que essa dimensão de tamanho talvez dê uma outra perspectiva para a gente. Deixa um outro exemplo, talvez fique um pouco mais claro. Você vai lá no Museu Nacional. O que é o Museu? Não vamos confundir com o Museu Histórico Nacional. Museu Nacional no Rio de Janeiro, que fica na Quinta da Boa Vista. É um museu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. A gente vai lá, as coleções são muito variadas. Tem coleção de arqueologia, de etnologia, mineralogia, botânica, enfim. É um museu de, chamar assim, a grosso modo, daquele modelo antigo de ciências naturais. Eles têm coleções as mais diversas possíveis. Tem um meteoro lá na entrada da exposição, né? Um meteoro Bendegó que caiu no interior da Bahia no século XIX, que foi levado para lá. Enfim, então as peças interessantíssimas. Por que eu falei no Museu Nacional? Por que eu falei no Museu Nacional? Os dinossauros! Tem dinossauros lá. Dinossauros são sempre muito legais. Sempre chama a atenção das crianças e dos adultos que adoram ver os dinossauros lá. Você entra na sala de exposição. Você sabe que deixa eu ver. Agora eu não vou lembrar o nome da porra do dinossauro. Não é um Tiranossauro Rex, mas é aquele outro grandão, compridão, assim. Cadê a Luísa? Minha esposa não entende desses negócios de dinossauro. Tem um projeto que ela trabalha na escola só sobre dinossauros, né? Com educação infantil, onde ela trabalha. Tem um dinossauro grande pra caralho lá, que é aquele que se estende uma cauda compridona. Ele parece um ônibus de 2 andares, aí tem uma cauda comprida e tal, não sei o que. Tem lá os fósseis, né, dele, e eu imagino que tem outras peças que são reconstituídas. Ele não está todo lá montado original, não. Tem outras peças que é pra gente entender como é que seria esse corpo dele montado, se a ossada, né, tivesse completa. Então você entrar na sala e dar de cara com aquele bicho, né? Eu acho que é só isso, só esse contato físico que é capaz de transmitir para a gente, né, esse tipo de impacto, né, sensorial, né? Ele vem também por meio a gente não pode tocar no negócio, mas é o impacto visual, de novo, é apenas um dos sentidos que está sendo utilizado naquele momento, mas que esse impacto visual não é pouca coisa, né? Aquilo transforma a gente, né? A gente tem de fato a dimensão, né, do que seria um animal desse vivo, né? Imaginando ele caminhando, o tamanho do animal desse e tal. Então, esse tipo de experiência, você vai ver fotos, você pode dar um zoom lá no animal, você vê ele, né, de todos os lados, de cima, embaixo, do lado do outro. Você é incapaz, esse tipo de virtualidade é incapaz de transmitir para a gente essas emoções, né? Da gente ter esse impacto visual de um animal que é nababesco, gigantesco, na telinha do computador aqui das 14 polegadas. A gente não tem como, né? Esse tipo de emoção a gente não transmite. Então a gente perde no sentido de que é uma outra experiência, né? Não é a mesma coisa, não dá para a gente emular, dá para a gente fazer. Na verdade é isso que o projeto faz, né? Que esse tipo de visita virtual faz. Ele emula, né, um tipo de experiência. Mas é uma outra experiência, não é a mesma coisa, né? A visita ao museu ainda isso está no texto lá para a gente ler e discutir depois. A visita ao museu ainda é o meio mais transformador, né? Mais educador, mais comunicativo, né, que a gente pode ter nesse contato com os acervos, com os museus, né? Não é só informação, mas o museu é o espaço dos sentidos. Vamos lembrar o texto anterior, né? É lá onde a gente mobiliza esses sentidos, né? Então perder justamente ou reduzir essa potência, né, é uma perda imensurável, né? Então a gente ganha em alguns aspectos, a gente ganha acesso, ganha democratização, né? Um projeto desse tem essas vantagens, mas que nunca vai substituir o contato com o real, ele mesmo. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, desde que a gente começou esta discussão. Quem mais aqui? A Edilene comentou depois. Talvez seja
que perdemos a oportunidade de ver na nossa realidade, e sim pela visão do outro, no caso de quem tirou as fotos. Sempre vai ser um recorte, né? Sempre vai ser um recorte do fotógrafo, né? Do cara que está operando na câmera 360 graus. Sempre vai ser um recorte do curador, do diretor do museu, enfim, da equipe, do educador que está apresentando para a gente, um recorte do curador, né? Cada educador, né, de uma forma diferente. Então a gente tem cada visita é uma experiência bastante particular, né, bastante específica. E a Queca falou depois de novo, o que eu quis dizer foi isso, exatamente, só que com outras palavras. Parará. Então é isso, tá? A gente tem essa divisão, essa diferenciação, né, entre as visitas virtual e presencial. A Edilene está perguntando se é o braquiossauro. Deixa eu ver aqui no Google que é o braquioterapia, não, braquioplastia, não, braquiossauro. Deixa eu ver se esse bicho aqui no Google Imagens. É o braquiossauro, Edilene, você tem razão, eu já ia perguntar ali para Luiz. É um braquiossauro, é um dinossauro gigantesco, absurdamente maravilhoso de se ver. É exatamente esse mesmo. Então, eu acho que por hoje a gente tocou em 2 pontos importantes. Eu destaquei 4, né? Eu disse que a gente ia conversar sobre 4 projetos. 4 projetos. A gente falou, na verdade, só do primeiro. Tem mais 3 aqui para a gente conversar na próxima aula e, enfim, adentrar o texto, né? A gente só passou ali por cima da discussão. Vamos entrar na quinta-feira, então. Acho que por hoje dá para a gente dar uma paradinha. Leiam o texto, pelo amor de Deus. Venham com questões sobre o texto. Já a partir dessa discussão inicial que a gente fez, né? Já olhem o texto, recortando isso, prestando atenção nesses detalhes. O que é que eles chamam de virtual? Pode ser diferente do que a gente discutiu, né? Já vão marcando, já vão separando ali para a gente poder discutir na quinta-feira, que é a última aula que a gente vai ter para discutir esse texto do Piano Bezerra de Menezes, Os Museus na Era do Virtual. A gente volta na quinta, como combinado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a partir das 20 horas, certo? Gente, brigadão pela presença de vocês. E quinta-feira, 20 horas, estaremos de volta. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, depois que eu conseguir fazer o upload dele, vou carregar lá para o YouTube. Eu acho que amanhã deve estar disponível lá para vocês, ok? Vocês poderem assistir depois, para quem não pôde acompanhar a aula ao vivo. Vocês revejam quantas vezes vocês quiserem. Então, quinta-feira, 20 horas, estaremos aqui de volta para a gente continuar essa discussão sobre os museus na era do virtual. Beijos, grato pela presença de vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau.